Convido você a fechar seus olhos. Senhor, nós queremos agradecê-lo nesta noite pelo privilégio e o grande prazer que nós temos de nos reunirmos aqui neste lugar e podermos meditar então na Tua Palavra, meditarmos na cultura, meditarmos sobre as nossas vidas e assim acharmos caminhos que nos levam a mais vida. Nós pedimos a Tua orientação, que o Senhor fale conosco, que nós todos saímos muito melhor do que quando nós entramos aqui. Fale conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos conversando nesse mês sobre práticas que inspiram as nossas motivações. Nós falamos também sobre as práticas que inspiram as nossas prioridades. E hoje nós vamos conversar sobre as práticas que inspiram os nossos pensamentos. E no domingo que vem, para encerrar a série, nós vamos conversar então sobre as práticas que inspiram a nossa espiritualidade. E eu quero começar a nossa conversa hoje falando um pouquinho sobre alguns talentos naturais e o desenvolvimento da nossa mente. Na verdade, eu quero contar uma história um pouco para vocês. Eu sou uma pessoa daquelas que a gente vê muitos por aí, mas que lidava com as coisas com certa facilidade. Então, na escola eu não precisava estudar muito para tirar aquela nota mediana, aquele 7, 7,5, assim. Não precisava de muito esforço, não. Eu estudava um pouquinho, prestava um pouco de atenção na aula, e eu ia lá e fazia, então, o que tinha que fazer, independente se eu ia levar aquele conhecimento comigo ou não, eu fazia dessa forma, né? Eu tinha facilidade com esportes também, então eu jogava futsal, eu jogava handball. O pior dos esportes era o basquete, que até hoje eu sou bem ruim. Outro dia eu fui brincar com a Raquel, né, nós ficamos 1 hora e pouco jogando, eu acho que eu acertei umas 3 cestas, né, de umas 100 que eu tentei, mas eu cheguei a ganhar uma medalha de prata. Você imagina que uma pessoa com pouquíssimos talentos ganha uma medalha de prata nos jogos municipais? Você fala, ou os outros times eram ruins, ou só tinham 2 times no campeonato, né? Era mais ou menos isso, eram 3 times, nós ganhamos um jogo e perdemos o outro, mas eram placares assim de 25 a 21, sabe? Depois de jogar todos os tempos, não o primeiro tempo só. Mas eu tinha facilidade com várias coisas, né? Em casa também tinha um pouco de facilidade em obedecer, então eu ganhava as coisas com certa facilidade também. Agora, o problema disso, que é o que muitos enfrentam, é que quando você tem alguma facilidade, tanto nos estudos, nos esportes, nos relacionamentos, você tende a negligenciar as disciplinas. Você tende a olhar para você e falar assim, eu dou conta.
Então você não estuda direito, você não aprende direito, você não se dedica aos esportes direito. Eu lembro que no futebol eu também tinha lá, né, minha capacidade de jogar, mas o técnico nosso era bem respeitado na minha cidade. Ele era o técnico da seleção do município, e ele sempre me convocava, eu era titular, mas às vezes ele falava assim para mim: Marcelo, ele falava bem grosso assim: Marcelo, você precisa vir para os treinamentos de preparação física, todas as terças e quintas-feiras. E eu ouvia o pessoal contando como era o treinamento físico, eu falava: não vou nunca. Né? Eles pediam para as pessoas andarem ou correrem, né, como o sapo circulando o campo todo, várias voltas, e tinha tiros. Eu falava: jamais, eu vou fazer outra coisa na minha vida, não vou entrar nessas coisas aí de fazer preparação física. E eu lembro que eu participei de uma peneira do time do Guarani, e eu lá querendo fazer bonito, né, para os olheiros, e eu tentei, então corri bastante no começo, e não tinha nem acabado o primeiro tempo ainda, eu já estava, né, sem fôlego, não conseguia voltar mais para marcar, e eu falava: nunca vou passar nessa peneira. E aí eu lembro que eu pensava: puxa, se eu tivesse frequentado os preparos físicos, eu não teria passado por essas dificuldades. Então, de alguma forma, tem muitas pessoas que desenvolvem, nascem com alguns talentos até, com certas facilidades, e isso traz, na verdade, mais prejuízo do que benefícios, né? Eu lembro na infância também que o garoto da nossa igreja, filho do pastor, ele tinha algumas habilidades, e o pastor daquela época gostava de apresentar o filho dele como aquele que sabia as capitais de todos os países do mundo. E todo mundo chegava para ele: capitão da Inglaterra! E aí assim vai, né? Ficavam fazendo testes com ele, e ele respondia, porque ele realmente memorizava. E eu lembro que, como criança que tinha mais ou menos a mesma idade, eu ficava olhando assim e falava: nossa, eu nunca vou conseguir alcançar um patamar tão elevado. Essa pessoa é um gênio, esse menino é um gênio, vai ter um destaque, sim, ele vai ser daquelas pessoas que vai discursar na ONU, né? Eu nunca teria essa capacidade. E, na verdade, no passar dos anos, também demonstrou essa mesma indisciplina, né, com os estudos e com aquilo que era necessário. O fato é que nossa conversa hoje é sobre as práticas que inspiram os nossos pensamentos. Existem algumas travas, né, na nossa formação, eu contei só da minha aqui, mas certamente você vai ter as suas também, sobre como o seu pensamento se formou, ou como você consolidou essa parte da sua vida, como você lida sobre quem é você, quem é Deus, quem é o seu amigo, quem é a sua família, quais são as suas competências, os seus talentos e assim por diante, né? E quero citar aqui a frase desse Gordon MacDonald, que diz o seguinte: se não tivermos uma forte resistência mental e o crescimento intelectual que ela produz, não poderemos pôr em ordem o nosso mundo interior. Uma das coisas que nós queremos trabalhar aqui na nossa série sobre as práticas que inspiram, lembrando que o objetivo é nós trabalharmos o nosso mundo interior. Falei isso no domingo passado, como que nós gostamos de ouvir as histórias dos atletas olímpicos. Porque às vezes a gente observa ele conquistando o ouro, a prata, o bronze, obtendo uma boa colocação, mas nós ficamos imaginando: ele é um privilegiado, teve acesso a muitas coisas. E quando nós ouvimos as histórias verdadeiras, nós começamos a falar: puxa, né, até que sou parecido com ele. Se eu tivesse me disciplinado, talvez eu estaria numa condição parecida. Mas essa história de cada um revela também esse mundo interior que faz parte de nós. Nós não somos apenas títulos, nós não somos apenas conquistas, nós não somos aquilo que nós aparentamos simplesmente ser, nós somos pessoas com um mundo interior, muitas vezes até mesmo escondido de nós mesmos. E um dos itens desse mundo interior são os nossos pensamentos, a nossa mente, como nós cuidamos dela, né? Eu dei um exemplo aqui curto a meu respeito. Como eu lidei com os meus pensamentos,
com o conhecimento, com a sabedoria. Lidei durante muito tempo da minha vida com essa indisciplina. E fui percebendo depois como foi caro o fato de eu não ter disciplinado para aprender aquilo que era essencial. Ou seja, para crescer no conhecimento, para crescer na sabedoria. Geralmente, quem não se aplica ou quem não teve uma boa formação dos pensamentos, do conhecimento, da sabedoria, durante a sua fase de formação, lá pelos 30 e poucos anos, começa a ver a vida cobrando. Começa a perceber que você não tem aquele recurso suficiente para lidar com algumas coisas da vida. É por isso que os pensamentos são importantíssimos para a organização do seu mundo interior. Então, quero trazer aqui aquilo que nós poderíamos dizer, não acredito que são todos os problemas, mas alguns problemas com o não desenvolvimento dos nossos pensamentos. Tá? Alguns problemas. Vamos ver se você concorda comigo. Em primeiro lugar, pessoas que não se dedicam ao desenvolvimento da mente são vítimas por ideias e sistemas que são destrutíveis por conta da não condição de saber avaliar se isso vai afetar negativamente a sua vida ou não. Em segundo lugar, essas pessoas se tornam dependentes das ideias e opiniões dos outros. Como ela não consegue elaborar, não consegue estabelecer um padrão que lhe garanta a vida, quando os outros falam com mais convicção, ou se vem de pessoas que nós admiramos, geralmente nós nos tornamos pessoas dependentes dessas opiniões. E quando faltam opiniões, nós temos a nossa vida indo mal. Nós precisamos estar sempre ouvindo opiniões sobre as coisas e não estabelecendo a nossa própria opinião sobre essas questões. Em terceiro lugar, essas pessoas tendem a cercar a sua vida de leis, regulamentos e programas. Eu não sei se você já reparou também como que às vezes a gente não sabe lidar com determinadas questões da vida, questões cruciais, e aí o não saber, a gente fala assim, vamos estabelecer algumas regras gerais aqui para não permitir o sofrimento sobre mim. E a gente forma um padrão, a gente cria aquele muro protetor, para que qualquer coisa que se assemelhe a alguma situação de sofrimento, isso já bloqueie. Na verdade, quando a gente faz isso, pode ser que a gente perca coisas especiais e benéficas para nós. Mas porque a nossa regra foi estabelecida, a gente já joga fora. Ou a gente participa de vários programas, na intenção de que os programas sejam suficientes para sustentar a nossa vida. Atividades demais nas igrejas, atividades demais com os amigos, baladas, happy hour toda semana, todo dia, se for o caso. Ou seja, você precisa entrar numa série de programas para que você tenha a sua vida organizada. Mais uma característica, ou um problema, é que pessoas que não se dedicam ao desenvolvimento da mente não desenvolvem os seus potenciais de vida. Pelo simples fato de não se conhecer, de não conseguir estabelecer até mesmo planos sobre aquilo que você é e o que você pode vir a ser. Tem dificuldades em desenvolver os seus potenciais de vida. Outra questão, deixam de desfrutar de experiências profundas com Deus. Pessoas que não estão dispostas a desenvolver a mente também têm dificuldade de compreender a grandeza do nosso Deus. Tem dificuldade de perceber o plano macro desse Deus Todo-Poderoso. As características. Quem se dedica, por exemplo, na academia ou aos estudos da ciência, começa a descobrir coisas extraordinárias sobre o mundo em que nós vivemos, sobre o ser humano. Pede para alguém que é especialista no corpo humano de descrever a complexidade de um todo. E você começa a olhar esses detalhes tão profundos e começa a lembrar que Deus criou todas essas coisas. O seu desfrute de quem Deus é muito maior. Deus nunca teve medo das ciências. Pelo contrário, Ele concedeu as ciências ao ser humano, para que o
isso eu não vou por isso. Desenvolva sua mente. Descubra o quanto ele é grande. E pode ter certeza, ele é tão grande quanto a nossa incapacidade de gerar mais ciência. Ele pode ser investigado muitos e muitos séculos. E ninguém vai conseguir descrever o tamanho que ele é. Outra questão é que geralmente criam confusões emocionais para si e para os outros. Se você também não desenvolve bem os seus pensamentos, a sua mente, o seu conhecimento, a sua sabedoria, você gera confusões emocionais. Você não sabe lidar com esses sintomas ou essas questões que vêm do nosso coração, da nossa emoção, e a gente não sabe nem descrever. A gente não sabe como agir. O cuidado da mente, o cuidado com os pensamentos é algo essencial à nossa jornada de organizar o nosso mundo interior. Até aqui tudo bem? Estão comigo? Está fazendo sentido? Porque eu quero passar com vocês sobre algumas coisas a respeito dos pensamentos na Bíblia. Olha que interessante o que nós vemos no Salmo 139, versículos 1 e 2. Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe penetras os meus pensamentos. Quando nós olhamos para a questão logo anterior que eu acabei de citar, os problemas de nós não desenvolvermos a nossa mente, os nossos pensamentos, e sabemos agora, ou antes, mas o que o salmista está nos dizendo é que Deus conhece, penetra os nossos pensamentos de longa data. Como é que você responderia a Ele sobre o seu desenvolvimento da mente, seu desenvolvimento do conhecimento, da sabedoria? Se Ele te conhece por inteiro, você teria condições de dizer para Ele: eu tenho desenvolvido, eu tenho me dedicado a desenvolver o meu pensamento. Ou seja, no meu mundo interior, esse mundo que me organiza, essa área dos pensamentos eu tenho que cuidar. Ou Ele, ao sondar a sua vida, você teria que responder sinceramente a Ele, dizendo: olha, mais ou menos, né? Eu tenho tentado, ou não tenho nem considerado isso como um fator importante. Por exemplo, se Deus te perguntasse: você tem se dedicado a ver ou a investigar as coisas que eu criei? Todos esses artifícios, ou a criação, ou as flores, os animais. Lembra que no texto da criação de Deus no mundo, nós percebemos que Ele está deixando para o homem, Adão e Eva, ou primeiro para Adão, nomear todos os animais. Imagina que experiência interessante. E chegar em nomes para cada animal. Imagina o cachorro sem ser chamado cachorro, né? Que nome você daria? De vez em quando, eu já brinquei com a Raquel algumas vezes, em que nós estávamos passando, nós vimos uma montanha, uma pedra muito grande, e eu perguntei para ela uma vez, meninas, falei: qual o nome dessa pedra? Ela falou: não sei. Eu falei: vamos dar nome para essa pedra? Que gostoso, a gente ficou ali pensando, parece sei lá, um botijão. Vamos chamar essa pedra de botijão, não foi isso, né? Mas só dando exemplo. Mas assim, que legal foi aquela experiência de dar nome a algo que nós não sabíamos o nome. E quando a gente passa olhando para a criação de Deus e descobrindo o que é, olhando para as suas formas, descobrindo coisas que nós nunca havíamos pensado. Estou falando de uma área simples, mas que tem a ver com o desenvolvimento dos nossos pensamentos. Nós continuamos, aqui no texto de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 12, versículo 5, ele diz o seguinte, Deus falando com Jeremias: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão?
esse texto faz voltar para a minha história. Se eu estava cansado já daquela vida, sem estar bem equipado nos meus pensamentos, na minha mente, mesmo vivendo uma situação tranquila, segura, debaixo dos meus pais, como seria a minha vida se eu não estivesse com os meus pais? É mais ou menos isso que nós encontramos nesse texto. Se você que hoje está com a vida mais organizada tem sofrido, imagine se você estivesse em situações difíceis ou mais complexas, se o desemprego do nosso país realmente fosse algo que estivesse impactando toda a nossa vida, como você agiria? Uma das coisas que tem se dito muito nos nossos dias é que essa juventude nossa, essas gerações, né, Y, X um pouco, mas de Y para cá, muito mais novos, como eles nunca passaram por dificuldades financeiras, porque eles pegaram o Brasil no momento de estabilidade e de crescimento econômico. E pela primeira vez eles estão vendo uma possibilidade de desemprego. E será que eles criaram estruturas, conhecimentos, sabedoria para lidar com isso? E se fosse pior? E se nós estivéssemos num país, ou num momento do nosso país, com péssimas condições de trabalho e de remuneração de bens? Como nós viveríamos? O que nós encontramos aqui é tendo, pela parte do profeta Jeremias, passando para nós a necessidade de nós trabalharmos os nossos pensamentos. Nós precisamos crescer nessa área. Nós precisamos ver a nossa vida crescendo também nos nossos pensamentos, na nossa mentalidade, no nosso conhecimento, enquanto nós estamos numa situação boa. O que mais que nós encontramos ainda em Jeremias, no capítulo 4, 14, ele diz: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvo. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Esse texto também nos chama a atenção de uma coisa. Nós temos pensamentos que são maus. E se nós não lembrarmos que nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, da nossa mente, do nosso conhecimento, nós vamos deixar que esses pensamentos continuem a agirem para o nosso mal. É importante que você vasculhe e dê tempo para olhar a sua mente, os seus pensamentos, os seus valores, para retirar aquilo que não é bom. Agora, convenhamos, quantos de nós olhamos para os nossos pensamentos ou para a nossa mente com esse olhar crítico, falando assim: olha, eu tenho cuidado para que não entre nenhum pensamento mau a meu respeito. A gente, em geral, faz isso de forma voluntária ou espontânea. Às vezes nós somos desafiados a rever os nossos pensamentos, então nós pensamos. Agora, alguém que esteja monitorando para que os maus pensamentos não tomem conta de nós. Quer saber uma coisa que muito nos prejudica e são pensamentos maus? É você ter dó de si mesmo. Você olhar para você com aquela, assim, coitado de mim. Eu não mereço nada. Puxa, eu sou tão ruim. Olha, eu, diante de tantas pessoas, eu não tenho capacidade de fazer nada. Esses pensamentos são destrutivos. Pasmem. A maioria de nós tem pensamentos assim. Fico olhando para si e morro. Eu não mereço. Eu não sou. Não devo ser assim. Agora, quando nós olhamos para o Deus que nos criou, será que Ele pensa isso em nós? Ou Ele vê em nós o potencial colocado por Ele mesmo para nós? Você já viu quantas coisas extraordinárias o ser humano pode fazer? As suas conexões mentais. Deus nos vê com esses potenciais dormindo. Como os potenciais estão dormindo. Porque nós não cuidamos. O que mais que nós observamos na palavra? Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui no texto de Isaías, existe uma lição que Deus quer nos trazer. Deus tem pensamentos, e esses pensamentos eles são bem mais elevados do que os nossos. Deus tem caminhos que são mais elevados do que os nossos. Ele tem uma forma de pensar, uma estrutura de pensamento, que comparado à nossa forma de pensar e à nossa estrutura de pensamento, está a anos-luz de distância. E a grande questão é que Ele nos chama a andar com Ele. A andar não pelos nossos pensamentos, mas pelos pensamentos dEle. A andar não pelos nossos caminhos, mas pelos caminhos dEle. Aqui há uma necessidade de nós compreendermos que não existe no mundo apenas o que nós pensamos. Não existe na realidade de vida apenas aquilo que eu acho ao meu respeito, aquilo que eu estabeleci como o certo a vida inteira. Mas existem os pensamentos que são de Deus. E quantas vezes nós paramos para olhar para esses pensamentos? O que será que Deus pensa ao meu respeito? O que será que Deus pensa sobre a justiça do nosso país? O que será que Deus pensa sobre a economia do nosso país? O que será que Deus pensa sobre as minhas emoções? O que será que Deus pensa sobre os meus traumas? O que será que Ele pensa sobre o meu desenvolvimento? O que será que Ele pensa sobre os meus dons? O que será que Ele pensa sobre os meus potenciais? O que será que Ele pensa sobre os meus caminhos? Sobre as coisas com as quais eu tenho me envolvido? Será que Ele chega à mesma conclusão que nós chegamos? Quantas vezes nós não estabelecemos que a nossa vida deveria ser assim? Se eu alcançar esse patamar, está ótimo. Outro dia eu brinquei. Nós, muitas vezes, tentamos definir quantos quilômetros nós conseguimos correr. Eu jamais vou correr uma maratona. Não, para mim o ideal são 7 quilômetros. Agora, se nós colocarmos isso diante de Deus, será que Ele diria isso também? Ou Ele diria, eu te fiz para correr mais. Eu te dei condições de fazer mais. Você tem estabelecido esse mínimo para você. Você tem estabelecido esse padrão de comportamento de cada um. Mas eu te fiz para muito mais. Nós estabelecemos a nossa vida pelos nossos pensamentos, sem levar em consideração os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Será que esse teto que você estabeleceu para você de vida é de fato o teto que Deus tem para você? Ou esse piso, o chão, é o que Ele também estabeleceu para você? Será que não vale a pena checar? Será que não vale a pena nós passarmos tempo com Ele para entendermos se o nosso planejamento de vida está adequado com os nossos potenciais? Mas verdadeiramente nós passamos a miséria do nosso tempo com Deus para descobrir os seus pensamentos e os seus caminhos. Passamos a migalha da nossa vida. Se nós formos sinceros, o dia que nós nos encontrarmos com Ele, e Ele nos fizer a pergunta, poxa, é legal o que você fez, não? Você acha que você poderia fazer mais? E você talvez terá que responder, sabe que eu nunca pensei se eu poderia fazer mais? E ele pergunta, você ficou curioso por saber o que eu poderia fazer através da sua vida? E aí nós vamos ter que ser sinceros e dizer, sabe que eu nunca lembrei disso? De talvez saber qual seria o limite? O que mais que essa palavra tão rica, nós chamamos de Bíblia, diz para nós? Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século. E aqui nós entendemos por século o tempo em que nós vivemos, as
formatos que nós temos estabelecido na sociedade, na cultura, ou essa história humana que nós estamos construindo. Então, não se conforme com isso. Com isso que você recebe como história humana. Essas definições que vêm dessa mente ou dessa história, da construção humana. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deixa sua mente se renovar. Para que vocês experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente não passar por um processo de renovação da mente, e nós temos que ser sinceros uns com os outros aqui. Quantas vezes a gente para fazer uma avaliação dos nossos valores, dos nossos pensamentos, da nossa mente, para renová-los? Às vezes nós carregamos definições sobre nós mesmos há tantos anos e a gente nunca para uma revisão. Quantas vezes nós mesmos vamos especulamos sobre quem nós somos e mantemos esse rótulo aqui permanentemente. E às vezes é um rótulo doentio ou limitado. E a gente não consegue descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero colocar para vocês um vídeo. Nós estamos realmente meditando nesse mês, partindo um pouco das práticas também das Olimpíadas. Nós vamos assistir um vídeo e a gente volta a conversar sobre isso. 29/8/2004, Atenas, Grécia, Jogos Olímpicos. Vanderlei, eu só gostaria de repassar com você os detalhes que poderão fazer a diferença para uma excelente performance aqui. Quando caímos para a calçada, na verdade, eu só queria sair da situação e voltar para a prova. Eu não tinha outra alternativa. Maratona, eu acho que você está sempre sozinho, né? Buscando algo que muitas vezes não está dentro do seu limite, né? E a parte mais difícil da maratona, sem dúvida, é a preparação, né? É você buscar 30, 35 quilômetros por dia e muitas vezes você se encontra, a maratona e Deus. Então você começa a pensar coisas, imaginar coisas que você sonha um dia chegar, né? Atenas 2004, meu terceiro Jogos Olímpicos, né? Estava vivendo minha melhor fase da minha carreira, tinha feito um planejamento para a prova, mas na verdade o Ricardo já tinha até colocado para mim total liberdade para tomar qualquer tipo de decisão na prova. A nossa estratégia dentro da corrida realmente era depois dos 30 km. A maratona, ela começa a partir dos 30, até os 30 km todo mundo vai. Dos 30 em diante, ali só vai os grandes. E aí foi que eu falei, não, vou tirar o máximo de vantagem nessa condição que eu estou agora, fisicamente, para poder sobressair dos demais adversários. E aí começou a ser uma briga lá pela medalha de prata, medalha de bronze, no qual eu já estava lá na frente. E por mais que você faça um planejamento dentro da prova, você acaba sendo surpreendido, claro que lá no quilômetro 35, pudesse aparecer aquele maluco lá e me atrapalhar. E quando caímos para a calçada, na verdade, eu só queria sair da situação e voltar para a prova. E as consequências daquela parada, daquele ataque ali, ela foi muito duras para mim. Na verdade, a partir daquele momento ali, eu passei a ter muitas dores musculares, passei a ter uma insegurança muito grande. Eu falei, estragou tudo. Quando eu fiz assim, eu falei, cara, estragou tudo. Bom, o Ricardo, ele sabia do meu momento, né? Que Atenas ia ser um Jogos especial, eu acho que não só para mim, mas para ele também. E, na verdade, ele mandou uma carta reforçando tudo aquilo que a gente já havia combinado, né? Falou, Vanderlei, aqui é uma recomendação que o Ricardo pediu que entregasse para você e que você, agora saindo da Vila Olímpica até a largada da prova, que você leia. E aí ele escreveu na carta aqui, ó, 29/8/2004, Atenas, Grécia, Jogos Olímpicos. Vanderlei,
Eu só gostaria de repassar com você os detalhes que poderão fazer a diferença para uma excelente performance aqui. Tomar cuidado para não sair forte. Siga sua experiência e sua intuição. Se estiver bem, arrisque. Quem não arrisca na vida, não consegue. Infelizmente, não estarei na largada, mas tenha certeza que em meu espírito e coração estarão. Eu estou muito confiante em um excelente resultado, como já conversamos sobre isso. Vamos lutar até o final, pois este é um sonho que estamos acalentando há muito tempo. Seja qual for o resultado, você sempre terá o meu apoio e confiança. De um amigo verdadeiro, sincero, que te admira muito pelo ser humano que você é. Boa sorte e te vejo na chegada para depois tomar uma cerveja juntos. Do seu amigo, Ricardo. Caramba. Isso é maratona. Na verdade, é a primeira vez que eu leio essa carta. Eu já ouvi alguém ler essa carta, mas é a primeira vez que eu leio a carta. Eu acho que não só os brasileiros, acho que o mundo, né, ficou revoltado com aquela situação, né. É claro que o Ricardo até hoje acho que ainda continua bravo com tudo aquilo que aconteceu, né. E assim, para mim se superar era sair e continuar, eu não tinha outra alternativa. Aquela condição da busca e a vontade que eu estava de querer aquela medalha de ouro, eu acho que nada vai substituir. Porque só eu sei o que eu passei naquele momento ali, né, das dores que eu estava sentindo. A partir do momento que foi ultrapassado, né, tanto pelo Stefano como também pelo americano, eu busquei força da onde que eu não tinha. Eu falei, não, agora eu tenho que meio que ir junto aqui. Quando eu cheguei no estádio Panathinaiko, que eu olhei para trás, que eu vi que ninguém mais tirava a minha medalha, aí eu já falei, gente, eu tenho que comemorar agora. A minha história, né, se resume nessa medalha, né? Eu acho que a minha história de vida, a minha história esportiva, eu acho que cabe bem dentro dessa medalha aqui. Então é você sair do nada, desacreditado e chegar no mundo e o meio esportivo, provar que é possível, né? Claro que nunca poderia imaginar que no berço dos Jogos Olímpicos eu pudesse ser agraciado com a maior honraria dos Jogos, né? Essa medalha, ela vem não de uma forma de performance, né? Do atleta, ó, o cara bateu o recorde do mundo, o cara foi campeão. É você realmente ter o verdadeiro espírito olímpico. E a vitória, ela veio para mim de uma forma diferente. Que nem sempre a medalha mais desejada, talvez ela tenha brilhado tanto como essa, que é a medalha de bronze. É aquilo que você pratica, não aquilo que você conquista. Então isso que é a medalha Pierre de Coubertin. Essas medalhas, eu acho que reflete muito o que é a nação brasileira, né? É aquilo, acreditar sempre e não desistir jamais. Eu me emocionei bastante também nesse vídeo e eu quero encerrar a nossa conversa aqui com esse texto bíblico. São dois, na verdade. Esse é o primeiro. Jesus está dizendo o seguinte, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que mais me emocionou naquele vídeo é a carta que ele recebe. Uma carta de incentivo. Uma carta que era para ele ler antes dele dar a gana. Para que os seus pensamentos não agissem contrariamente, contrário a ele. Para que ele permanecesse firme no desafio de anos de preparação. E o que eu percebo é que é uma analogia àquilo que Deus faz conosco. Quando Ele nos deixa a carta, a sua palavra, para que a gente caminhe como incentivos, para que a gente cresça, para que os nossos pensamentos sejam renovados, para que a gente seja transformado e tenha vida em nós.
Jesus diz, eu sou o bom pastor. A maratona de 2004, do Vanderlei, ficou em 2004. Mas a vida dele continua. A sua vida continua. Pós suas conquistas. E essa carta de Deus é para te encorajar a viver uma vida abundante. É importante que você saiba disso. E quero encerrar então com esse texto de Salmo 19, que nós vamos cantar. Que você hoje deseje falar isso para o Senhor. Que as palavras dos meus lábios, o meditado do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha, meu Redentor. Quero inspirar você nessa noite, para que os seus pensamentos se tornem tão grandes quanto os pensamentos de Deus. Que os seus caminhos de vida se tornem tão longos quanto os caminhos longos de Deus. Quero inspirar você a ver os seus pensamentos cada vez mais parecidos com o que Deus pensa sobre você, sobre as pessoas que estão à sua volta, sobre o mundo que Ele criou. Desafio você a cuidar da sua mente. Quanto mais você cuidar, mais o seu mundo interior estará organizado, o seu mundo exterior também.